Olá pessoal, 9 horas, então já vamos começar aqui o nosso encontro sobre ansiedade nesse momento tão delicado que estamos passando hoje. Então vou pedir a ajuda de vocês, por favor, para dizerem se o som tá bom, se tá muito baixo, se tá muito alto, se a qualidade da imagem tá boa, se precisa fazer alguma outra coisa. E aí eu preciso de vocês mesmo para entender se tá dando para escutar, se tá legal ou não. Eu tô na minha casa, então meu marido tá fazendo uma piadinha aqui. É, fui o primeiro a entrar. Legal, e tá dando pra ouvir? Ótimo, então tá bom. Então eu só vou aguardar o Lucas pra que a gente comece com ele. Lucas, assim que você entrar, você já pode pedir pra entrar aqui comigo. Enquanto isso, eu vou dando uma boa noite aqui pra vocês e falando sobre como é que começou essa ideia dessa live. Eu conversando com o Dr. Lucas, tentando entender um pouco sobre como é que tá a situação no consultório dele, ele é psiquiatra, e falando um pouco de como estão as coisas no meu consultório. A gente vai ficando até mais tranquilos em saber que está desafiador para todos nós. Tá acontecendo um fenômeno na clínica que não acontece normalmente, que é assim, geralmente a gente tem os nossos atendimentos e aí um, dois, às vezes três pessoas estão numa crise um pouco maior. E é mais difícil que várias pessoas entrem em momentos de crise juntas. Por isso, até os psicólogos, no geral, não conseguem pegar tantos casos graves de uma vez. A gente pega vários casos e um ou outro acaba precisando de uma. Agora é que vários estão em crise. Então acaba um atendimento, a gente começa o outro também está com dificuldade. Oi, Lucas, boa noite. Olá, Luísa, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Deixa eu só fazer um teste aqui, ver se o pessoal tá te ouvindo bem. Você colocou Essa era uma fone, por fim dúvida. das contas? Não, eu estou tentando não usar o fone, porque da outra vez ficou um pouco ruim para mim, né? Mas eu estou te ouvindo bem. Tá, com o fone ficou melhor. Então vamos só ver aqui, pessoal, se vocês puderem só dar um ok, se o som do Lucas tá legal, se agora que a gente entrou os dois tá possível de ouvir. E assim a gente começa. Estamos ouvindo os dois. Ótimo, Michael, obrigada. Bom, então, que bom que você topou aqui o convite, Lucas, da gente conversar um pouco. Eu vou te apresentar rapidamente, mas eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre de que lugar você fala, né? Qual é a sua visão de tudo isso. Mas eu gosto muito do trabalho do Lucas e as pessoas que passam no meu consultório e que precisaram de um acompanhamento psiquiátrico, quando vão com o Lucas, eles dizem que não só foram atendidos medicamente, eles se sentem realmente contemplados enquanto quem eles são. Então, ele tem um olhar muito mais humano, é um atendimento diferenciado. E nesse momento de crise, não só nesse, né, Lucas, mas é muito importante e também, infelizmente, raro que os médicos tenham essa grande abertura, né, para ouvir um a um. Então, conversando com o Lucas sobre esse momento, eu queria muito ouvir, né, e que ele pudesse compartilhar com a gente o que ele está sentindo em relação à ansiedade nesse momento específico e a gente pensar juntos aqui em formas de todos nós nos ajudarmos. Então, boa noite a todos, que bom que vocês estão aqui. O chat fica aberto para vocês mandarem perguntas, para vocês colocarem comentários e a gente vai tentando contemplar aqui na medida do possível. Você pode se apresentar, Lucas, por favor? Tá ok, Luísa. Eu agradeço aí pelas palavras, né? De qualquer maneira, eu admiro também, né, o seu trabalho e já acompanho há algum tempo, né? Algumas soluções que você traz, né, para as pessoas, aproveitando também as tecnologias, né, oferecendo outros formatos que não só a terapia individual, né, e isso é muito necessário, né, já há algum tempo, e eu acho que agora, né, com esses novos tempos aí que surgiram aí de repente, né, na nossa vida, eu acho que ainda mais, né? Então, parabéns aí pelo trabalho, eu vi um pedacinho
live de ontem também, não estou acostumado ainda a Obrigada, acompanhar Lucas. lives no Desde o Instagram, no comecinho, Facebook, né? Você tá comigo. Desde que eu tava no comecinho dos atendimentos, né? fazendo os atendimentos de AT, né? Uhum. Mas muito legal, parabéns pelo trabalho. Eu espero aí Obrigada. que cada vez mais pessoas possam aproveitar esse trabalho que você está fazendo, que é muito bacana, né? E, bem, Obrigada, Lucas. o meu nome é Lucas, né? Eu sou psiquiatra, eu me saí da residência de psiquiatria em 2004, né? Então, estou com aproximadamente 15 anos, né, de prática psiquiátrica, né? É, eu, é um campo que eu costumo falar que é um pouco pantanoso, né? Esse da mente, né? A gente não tem um exame diagnóstico perfeito, né? Os nossos diagnósticos são frágeis, né? De um ponto de vista médico, principalmente. A gente depende de uma série de outros olhares também, né? Sobre o ser humano, sobre o comportamento, né? Então, da psicologia, da sociologia, da filosofia, e sem esquecer aí a parte também, né, da medicina e da ciência, né? Então realmente é uma área que traz muitas incertezas, né? Mas apesar disso, né, ou por causa disso também, né, é uma área de trabalho muito interessante e é legal também poder ter o paciente como um parceiro, né? Eu acho que isso é um fato, né? Até por ser um campo aí de tantas incertezas, a gente depende muito da participação, né, do paciente, que deixa de ser um pouco paciente, né? Ele é muito mais atuante, né, do que na maior parte das outras especialidades, né? E eu acho que psiquiatria e a psicologia se complementam. A gente tenta, né, se aproximar aí, né, dos dois olhares. Isso cria uma certa confusão, mas que eu acho que é interessante também, né, para a nossa área, para justamente poder dar o tempo, né, que as pessoas precisam para se expressar, para apresentar o olhar delas, né, sobre o que está acontecendo com elas e que nem sempre é muito fácil de entender. Mas acho que basicamente é isso, né? A gente pode começar aí a conversar, né? Abrir para as perguntas que você preparou. Não sei se você Eu, gostaria de eu perguntar mais alguma preparei, coisa. sim. Eu acho que é legal ficar, não sei se ficou super claro, mas o Lucas, ele é psiquiatra, mas ele também é psicoterapeuta. Então, ele tem as duas visões. Eu sou apenas psicoterapeuta, eu sou psicóloga de formação. E aí as nossas áreas se complementam e a gente está aqui para falar eu desse lugar e o Lucas desses dois lugares. Aquela pergunta que eu te fiz, Lucas, na nossa conversa, eu queria muito que você expressasse aqui, porque o que eu estou percebendo é que em cada atendimento as pessoas se sentem as maiores sofredoras, entendeu? Chega uma pessoa e fala, não, eu não tô normal, olha, eu tô com um problema. E aí vai para o próximo atendimento, o próximo está muito parecido. E quando a gente se vê em rede, entendendo que está muito desafiador para todo mundo, de uma certa forma, as pessoas dão uma certa acalmada, querendo dizer, ok, o que eu estou sentindo está compatível com o momento. Então, a minha pergunta é, como é que está no seu consultório, nesse momento específico, as principais queixas? Como as pessoas estão chegando para você? O meu consultório, ele as crises vêm com uma certa regularidade, né? Então, eu acho que eu não estou sentindo tanto essa diferença, né? Mas porque por estar em contato com crises com muita frequência, né? Porque geralmente o psiquiatra é o último recurso, né? Muitas vezes, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo tem Sim, muito mais consciência, muito menos preconceito, mas a maior parte das pessoas não gostaria, né, de estar consultando um psiquiatra. Então, normalmente, quando chega, né, ao ponto de buscar a medicação, já está num grau de sofrimento muito elevado, tá? Mas eu já atendi aí pelo menos 2 casos diretamente ligados à ansiedade provocada pela pandemia,
né? Então, já, assim, pessoas que estavam muito bem, né? E que pioraram, né? Muito rapidamente, aí junto com esse crescendo, né? Das notícias e das preocupações que elas vêm trazendo para a gente. Nesse, não só nesse contexto, mas no geral, assim, qual que é a sua visão de ansiedade? Quando você diz casos de ansiedade, a visão tanto psiquiátrica quanto terapêutica, o que que significa isso? Alguém chega e o diagnóstico é ansiedade. O que que é isso? Seria assim o diagnóstico de um transtorno, né, de ansiedade, na verdade, né? Não o diagnóstico da ansiedade, né? Porque a ansiedade é aí uma emoção ou um sentimento, né, dependendo do ponto de vista e da construção natural do ser humano, né? Nós não vivemos sem ansiedade, né? Nós chegamos até aqui graças à ansiedade, né? Então é uma manifestação natural da nossa mente e necessária, né, para a nossa sobrevivência. Então, essa é a grande pergunta, né? Em que ponto, né, que a ansiedade normal, né, passa a ser patológica, né? E aí, nesse caso, ela seria chamada seria colocada nessa categoria do transtorno de ansiedade, né? E basicamente é pelo grau de sofrimento que ela causa, né? E pela intensidade da disfuncionalidade, né, do quanto ela está atrapalhando, né, a vida da pessoa. Né? Então, é um critério subjetivo, né, embora tenha, né, um olhar objetivo sobre alguns sintomas, né, mas a subjetividade está muito presente no próprio cerne do diagnóstico psiquiátrico. Né? Sim, eu entendo que nesse momento, veja se você acha que eu estou falando uma coisa errada ou se faz sentido para você também. Errada, sim, no sentido de termos visões diferentes. Que nesse momento a comparação do que está afetando o nosso dia a dia não vai dar para ser do mesmo jeito nas situações convencionais. O que que eu quero dizer? O nível de sofrimento, por exemplo, está tendo bastante pessoas que estão mais preocupadas e desenvolvendo uma forma de lavar várias vezes a mão. Então a gente já Uhum. sabe que a pessoa ela entrou na casa dela, lavou a mão, tá tudo bem, né? Se a casa dela tá limpinha. Mas aí fica aquela sensação, será que eu tô contaminada? Será que. E aí vai sentindo um pouco disso. Nesse Uhum. momento específico, eu entendo que a gente pode aumentar um pouco como que a gente pode dizer, a quantidade de angústia para esse momento específico e ainda assim ser considerado ok para isso. Uhum. Faz sentido para você? Uhum. Sim, sim, porque fica muito mais complicado a gente falar de uma ansiedade de contaminação e de uma lavagem, um comportamento compulsivo de lavagem de mãos, né? Que aí seria uma característica muito comum de um dos transtornos de ansiedade, que é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, qual é esse ponto agora? Já é um ponto de corte diferente, né? Da normalidade do transtorno nesse caso, né? E aí a gente vai ter que conversar, né? Entender com a pessoa, né? Como se essa é uma queixa, né? Mas o que seria o excesso, né? De lavagem de mãos, né? Até que ponto isso é invasivo, né? Atrapalha a pessoa a pensar em outras coisas, fazer outras atividades. Quer dizer, você chega, lava a mão uma vez, mas você não fica satisfeito, né? Mesmo lavando a mão naqueles 20 segundos, você vai precisar lavar uma segunda vez, uma terceira vez, aí depois de 5 minutos, mesmo sem sair de casa, você vai querer lavar a mão de novo, né? Isso vai se aproximando mais, né, do diagnóstico do transtorno de ansiedade, do toque, que as pessoas normalmente, quando elas têm esse tipo de problema, as mãos ficam machucadas, né? E até um paciente com toque que eu conversei sobre a pandemia, ele comentou que para ele que ela ainda é muito mais intensa do que o medo do vírus. Então, que
para ele, o medo de contaminação pelo vírus não é maior do que o medo que ele já tinha. O medo que ele já tinha era muito mais intenso, né? E aí eu acho que, não sei se dá para ter um pouquinho a ideia assim, do que seria, né, uma compulsão por lavar as mãos, né? É, quando a gente já está até sentindo o nosso dia a dia de uma forma mais intensa, sofrer algumas limitações, né? Eu não consigo sair de casa se eu não fizer A, B, C ou D, né? E aí, eu acho que uma pergunta assim, que sempre veio antes, é a diferença entre o que é ansiedade, o que é o transtorno de ansiedade e o que é o pânico. Porque as pessoas, às vezes, a gente usa um pouco dessas palavras coloquialmente, né? Então a gente fala, ai, o que, que é isso? Você tive um ataque de pânico, ah, você está muito ansioso. Mas tem uma grande diferença entre uma coisa e outra, que eu acho que é bacana as pessoas entenderem onde elas estão numa escala de sinal verde, sinal amarelo e sinal vermelho. Você pode falar Uhum. um pouco disso? Tá. O pânico, né, nada mais é do que uma crise de ansiedade muito intensa, extremamente intensa, né, e normalmente assim sem um fator desencadeante. Então você vai normalmente tendo, principalmente as primeiras crises de pânico, você começa a ficar muito ansioso, né, sentir todos aqueles sintomas físicos da taquicardia, sudorese, aperto no peito, sensação de falta de ar, tontura, vista embaçada, tremor, né? E aparentemente não tem motivo, né? E por isso que boa parte das vezes as pessoas vão parar em um pronto-socorro porque a intensidade, né, daquela sensação física é tão grande que a impressão é que você vai morrer, ou que você vai morrer, ou que você vai enlouquecer. Uma das coisas que provoca, que dá essa sensação, é que você não vê motivo para estar reagindo daquela maneira, né? É como se o pânico fosse o medo da própria tipo de reação e da falta de controle que você tem diante. Desse tipo, super intensas, né? Repetitivas, regulares, né? Várias vezes por semana, né? Aí que a gente vai chamar de um transtorno de pânico, porque algumas pessoas, eventualmente, elas têm uma crise de pânico que é muito assustadora, pontual e não voltam a ter. E nem alteram o seu dia a dia por causa da crise de pânico. Porque esse também, né, é um dos critérios aí do transtorno do pânico, né? Que você começa a ter medo de ter a crise e alterar toda a sua Sim. rotina e o seu dia a dia, porque você fica pensando, ah, mas e se eu passar mal? O que, que vai acontecer? Quem vai poder me ajudar? Eu não vou passar vergonha no lugar, né? E aí você começa a se limitar, né? A cortar, a perder sua liberdade, a perder sua autonomia. E essa perda da liberdade, essa perda da autonomia, essa perda da funcionalidade, isso vai caracterizando o transtorno, né? Vai diferenciando uma ansiedade patológica, né? Que precisa que pode requerer um tratamento medicamentoso. Tem uma pessoa aqui que fez uma pergunta, a Ruth, vocês acham que poderia tornar a ansiedade crônica? Você acha que a ansiedade poderia virar crônica, nunca curada? E a Karina perguntou, por que as crises de pânico são comuns pela manhã? Acabo de acordar e, entre aspas, sem motivo, vem a crise. É só abrir os olhos. E aí tem aqueles grandes relatos de que ao longo do dia vai melhorando, né, a sensação, muitas vezes, e até já ouvi que se a pessoa dorme no meio do dia e acorda, volta de novo. Então tem essas duas perguntas por enquanto. Tá. As crises de pânico elas podem aparecer em qualquer momento do dia, né? Algumas pessoas têm durante a madrugada,
outras pessoas só têm as crises se saem de casa, se elas estão em casa, elas não têm, né? Mas esse momento do despertar, né, é um momento de uma transição de consciência, né? A gente está passando, né, daquele estado de sono para o estado do consciente, do despertar. Então, é um momento que, se você foca muito nas suas reações corporais, você pode se assustar com elas. Então, muitas coisas que estão acontecendo no nosso corpo nesse momento, né, podem provocar, trazer a lembrança da crise do pânico, o medo, né, e aí desencadear a crise até por causa disso, né? E porque se você teve a primeira crise de pânico ao despertar, você fica com essa memória do ambiente, do contexto onde você teve as primeiras crises, né? E esse contexto desperta, né? Tende a despertar sempre as crises porque você fica condicionado, né? Você fica com medo do ambiente que despertou a crise pela primeira vez em você. Pode ser pela manhã, ao despertar, né? Pode ser ao sair de casa, pode ser em um lugar, né, com muitas pessoas, aí vai variar muito de pessoa para pessoa. A crise de pânico, né, não necessariamente ela acontece sempre ao despertar, né? Isso vai acontecer dependendo da pessoa que tem a crise. E a gente entender que mesmo por uma questão psiquiátrica, psicológica específica, existe uma normalidade em termos do nosso funcionamento. Então, às vezes as pessoas ficam assim, eu tenho crise de manhã, você também, ufa, né? Para se Uhum. sentir mais normal, né? Para se sentir mais contemplado. Mas assim como em diversos temas da vida a gente vai ter as nossas especificidades, também é assim nesse momento de dificuldade, né? O que eu Uhum. vejo que é super importante, qualquer crise, né? Tá travando muito, Carol. Eu tô vendo que tá travando, mas depois volta. Se vocês acharem que tá travando muito mesmo, eu até fecho essa e começo outra. Só deem o ok aqui, se tá dando para ouvir agora ou se é só uma oscilação do sinal. Uhum. O que eu vejo é que as pessoas tá travando. Uhum. Então, eu vou fazer assim, Lucas. Eu vou fazer uma Uhum. pausa rapidinha. Aí eu vou Ok, entrar de novo. Aí você me chama de novo, só pra gente melhorar um pouquinho a conexão. ok, combinado. Até já, então. Até já. Diferenciada. Desculpa, Lucas. Pode seguir. O Instagram está dando exemplo para a gente que a gente não tem o controle sobre as crises, né? Desculpa, você estava falando, eu nem estava ouvindo, então segue com o que você estava falando. Não, eu tentei responder uma pergunta aqui também, mas eu acho que a gente pode retomar a conversa, né? Eu também nem sei até que momento as pessoas estavam me ouvindo ou não. Eu acho que o pessoal estava ouvindo, porque eu tô com uma pessoa aqui me ajudando, mas que só eu que parei. Mas aí o pessoal estava assim, ó, parei a medicação há um ano e a crise voltou. Você Isso. aconselha a tomar medicação? E a outra pessoa falando sobre se você acredita em homeopatia, acupuntura e fitoterápico. Uhum, tá. A homeopatia e a acupuntura, eu não poderia responder assim com muita certeza, assim, no caso das crises de pânico, né? Mas eu já ouvi, né, relatos positivos de muitos pacientes que procuraram esse tipo de tratamento e tiveram uma boa adaptação. O fitoterápico eu utilizo, né, para alguns casos, eu vejo bons resultados, né, para ansiedade difusa, né, para insônia, né, mas quando a pessoa está com aquelas crises de pânico mais intensas, né, aí o fitoterápico normalmente assim ele não ajuda muito, né, assim pode ajudar depois de você tomar ele por várias semanas até, né? Mas não deixa de ser uma possibilidade de tratamento. Agora, só o que tem que tomar muito cuidado com o fitoterápico é porque é remédio, né? Tem interações medicamentosas, efeitos colaterais, e aí, como qualquer medicação psiquiátrica que
o cérebro ele é cheio de surpresas, assim, né? Então é muito comum a gente ter efeitos contrários com as medicações, né? Então você dá uma medicação para melhorar o ânimo, a pessoa fica mais apática, né? Você dá uma medicação para acalmar, essa medicação causa uma crise de ansiedade, o efeito oposto, né? Então, essa, essa tendência, né, da psique, né, de jogar com essas oposições, às vezes acontece até com a medicação, tá? E interações medicamentosas, principalmente com o hipericum, né, que é a erva de São João, que tem efeitos antidepressivos e ansiolíticos assim, né, consideráveis, mas pode tirar o efeito do anticoncepcional, por exemplo, né, diminuir o efeito do antirretroviral no tratamento de HIV, né, e é uma medicação que a gente compra por aí sem receita, né, e eventualmente ela pode ter aí alguns perigos que um antidepressivo normal não tem, né, principalmente no caso do hipérico. Mas, às vezes, mesmo uma passiflora, ela é contraindicada na gestação, por exemplo, né, porque tem relatos de aumentar as contrações uterinas, né, e aumentar o risco de um aborto, né. Então, só tem que ter essa cautela, né, na hora de usar o fitoterápico, porque não é porque não é industrializado e é uma medicação geralmente com menos efeitos colaterais, que ele não tem nenhum, né? Tem que pensar um pouquinho aí e observar, né, as consequências aí do uso. E buscar essa orientação, né? Porque muitas vezes a gente acaba tomando, porque não sei quem tá tomando, ouviu falar do negócio que é bom, né? E quando você vai ao médico, quando você vai em algum. Aí eu vou pensar assim, outros tratamentos, como falaram, acupuntura, aqui alguém falou que é reikiana. Você vai buscar o lugar de fala, a pessoa que vai falar, ela sempre vai falar do lugar de fala dela, né? O psiquiatra vai falar desse lugar, o reikiano vai falar do lugar dele. A gente tem que entender o que a gente quer, né? Teve uma pessoa que fez uma pergunta assim: como saber se é neurologista ou se é psiquiatra? Quando a gente está com algum problema da psique, a nível psíquico, o correto é a gente procurar psiquiatra. O que acontece muitas vezes é que nos convênios, são realidades de várias cidades, nos convênios muitas vezes tem um melhor neurologista que vai tratar de algumas coisas do que os psiquiatras disponíveis. Mas o médico que trata dessas questões é o psiquiatra. E aí, como você sabe qual é a especialidade dele, isso tem no CRM dele, que é o código lá, sempre tem o nome do médico e o código. Isso tem, se ele for do convênio ou no próprio consultório, vai ter lá escrito. Então é diferente você ir num neuro e você ir num psiquiatra. Que mais, pessoal, que vocês têm? E aí eu acho que é um pouco delicado, só queria vou pedir licença em nome do Lucas, que é muito difícil a gente falar assim para cada um, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que contou uma situação dela que ela queria, vai ser muito difícil falar faça isso ou faça aquilo, né? Porque a gente tem que observar mesmo caso a caso. Então, hoje, a ideia é que você que saiba que está com um nível de ansiedade, que está te impedindo de realizar algumas coisas básicas na sua vida, é legal que você busque pelo menos uma orientação. Algumas vezes pode ser, acho que se você passa por isso, né, Lucas, que a pessoa vai achando que ela vai sair com o medicamento e sai sem, né? E sai, não, ó, nesse momento não é, a avaliação não é essa, vamos tentar por outras formas. Não é todo problema que vai sair com uma medicação. Isso acaba dependendo muito aí da opção, né, do paciente, da disponibilidade, né, que ele tem para ter o acesso, né, a outros tipos de tratamento, né. Às vezes a pessoa ela está assim trabalhando, né, período integral, cuidando de um dos pais ou dos filhos quando chega em casa, mal tem tempo para comer, né? E ela está sofrendo com uma crise de ansiedade, né, super intensa, que já está deixando ela disfuncional e atrapalhando no trabalho, quer dizer, ela não, e o orçamento, né, tudo ali no limite, né? Ela não vai ter possibilidade de procurar outros recursos no primeiro momento. E isso acaba também, né, levando a um tratamento medicamentoso por ele
ser relativamente mais rápido, né? Mais acessível, né, do que outros tipos de tratamento. Isso conta também, né, na hora de optar, né, por usar a medicação ou não. Exatamente, o momento de cada um. Eu acho que é super importante algumas pessoas entenderem que pode ser que elas tomem por um tempo. E não é porque um medicamento vai te ajudar nesse momento da sua vida que você é melhor ou pior, e que você vai necessariamente tomar para sempre. Tive uma professora na faculdade, ela falou, eu não esqueço, assim, eu lembro dessa aula, eu lembro de onde ela estava falando. Muitas vezes o medicamento vai ajudar as pessoas por um momento da vida. E essa é uma parte só da vida dela, não é a vida como um todo, né? E é importante que isso eu acho super importante. A Nídia perguntou aonde é a clínica do Lucas. A clínica dele, você tá ali na frente do São Judas ainda, né? Na Ainda Independência. lá. Ele atende na cidade de Piracicaba. Ele está atendendo online, né, Lucas? Agora, nesse momento, os primeiros atendimentos. Deu certo aquela coisa de São Paulo que estão autorizando as receitas online nesse momento? Ou aqui em Pira ainda não? Na verdade, né, a gente não pode fazer a consulta do caso novo online, né? Agora, né, com no estado de emergência que foi decretado, né? Então isso tem acontecido, né? O que eu tenho feito, às vezes, porque a pessoa não tem a possibilidade, né, de se consultar comigo, eu faço uma orientação inicial, né? Nessa orientação eu não posso já prescrever a medicação. Se a pessoa já usa a medicação, já faz um tratamento, eventualmente eu posso, né, fazer algum ajuste mais urgente para depois a gente ter assim um primeiro contato, né, com presencial, né? Isso ainda é exigido. Agora uma outra o caso novo ainda tem que ser atendido pela primeira vez presencialmente, né? Para prescrição medicamentosa, né? Agora, eu já fiz algumas orientações, por exemplo, para um paciente até que eu atendi com um problema aí que foi diretamente ligado a essa ansiedade da epidemia, mas ele estava em pronto-socorro. Então, eu conversei com a família, com ele, com o médico, né, que estava atendendo ele no pronto-socorro. O médico aí prescreveu as medicações, a gente conversou, discutiu o caso, né? Então, foi uma avaliação aí de umas 3 horas, né, mais ou menos, né, só por vídeo e telefonema, né, que era também um caso mais grave, assim, né? E depois de uma semana, né, ele conseguiu ter alta do pronto-socorro, voltou para casa, a gente continuou conversando por mensagens, por vídeo, né? E aí, finalmente, eu pude vê-lo no consultório, né? Mas ele já tinha até saído da crise, né? Mais importante. Mas fazendo esse trabalho junto com outro médico, aí eu posso fazer essa orientação online e orientar a prescrição das medicações mesmo, né? Nesse caso. Nossa, que difícil. Achei que o CRM já tinha liberado, porque o CRP liberou todos os atendimentos para online, né? Mesmo que não seja só emergencial. Bom, A então vamos gente esperar. teve uma liberdade para atender online e prescrever os pacientes que a gente já está acompanhando, né? Para colaborar com a quarentena mesmo, né? Mas assim a gente sabe, né, que tem muita gente assim atendendo online, né, pela primeira vez e prescrevendo. É que para o atendimento médico, né, tem algumas questões aí que ainda são muito controversas, né, sobre esse atendimento integralmente online. Então ainda não está isso não está bem estabelecido, né? Mas eu gosto muito dessa opção, por exemplo, assim, da pessoa poder estar em contato com outro médico que está cuidando de alguém e aí poder fazer essa discussão, né, com o paciente, orientar, conversar com a família também, né, preparar eventualmente, às vezes, uma internação domiciliar, né, que em algumas situações é necessário, né, preparar um ambiente para um tratamento de crise em casa, para tentar evitar uma estadia muito longa no pronto-socorro ou até uma internação psiquiátrica. Pena que é muito difícil de realizar, né? É uma situação muito complicada, cheia de riscos, né? Também, né? Então tem que estar tudo muito bem
afinado, muito bem conversado, né? Mas, né, quando dá certo também vale a pena, né? Porque todo mundo acaba tendo um intensivo aí, né? Sobre os sintomas, sobre o diagnóstico, os cuidados necessários. Eu vou, assim, pensando num encaminhamento para o final, Lucas, eu vou falar algumas coisas que eu vejo que podem ajudar as pessoas nesse momento de dificuldade, não necessariamente para a ansiedade apenas, mas outros sentimentos desagradáveis. Atividade física, ela vem ajudando muito a gente a extravasar um pouco e a liberar uma certa quantidade de endorfina, serotonina, que vai fazer um balanço diferente no nosso sistema. Você não precisa fazer atividade física que está na moda. Você não precisa fazer crossfit, a não ser que seja isso que você gosta de fazer. Se para você for mais interessante fazer um alongamento, fazer yoga, se para você odeia fazer yoga e é legal fazer polichinelo, se tem piscina na sua casa e você consegue usar disso para dançar, se movimentar, trabalhar um pouco o seu corpo, não ficar tão congelado, não só hoje, mas sempre isso ajuda muito. E a quantidade de informações que a gente tem, tanto de tudo que está dando errado, quanto de coisas que você pode fazer agora que você está em casa, isso também pode ser um gatilho para a gente passar a se pressionar mais ainda. Então tem pessoas que falam assim, meu, agora que eu estou em casa, que era para eu estar colocando toda a minha vida em dia, eu não consigo fazer nada. É uma pressão também que a gente sofre no sentido de, putz, tem agora até uma forma certa de ficar na crise. Então, de repente, não. De repente, é importante que você baixe um pouco a sua expectativa nesse momento. Que você não vai ter a quarentena mais produtiva da sua vida. Eu dei um exemplo ontem que eu acho que cabe aqui. Se eu virar a câmera aqui e filmar como tá minha casa, é uma coisa assim, eu não estou dando conta de tudo, porque eu tô trabalhando igual ou um pouco mais, né? E aí, sem as ajudas, sem escola, sem pessoas que ajudam com a limpeza, pessoas da família que ajudam com os cuidados com o meu filho. Não vai ter como dar conta de tudo. E tudo bem. Agora, se eu pegar e for me comparar, nossa, as pessoas estão arrumando a casa, as pessoas estão fazendo cursos online de Harvard que estão disponíveis. Eu queria estar fazendo essas coisas, mas não é minha realidade nesse momento. Então eu baixo a expectativa para viver o que é possível para mim hoje. O Lucas falou uma coisa que é uma prática que a gente tem na Casa da Vida. Eu sou do Instituto Visão Futuro de Piracicaba, que é a prática da meditação. Eu acho que para quem já tem um pouco de contato com isso, esse é o momento também da gente baixar um pouco, como a Karina comentou aqui, o sistema nervoso simpático. E a gente dá uma ativada no sistema nervoso parasimpático, que é o da calma, da tranquilidade. Você desliga o lutar ou fugir. Porque a gente está sendo convidado ou a lutar ou a fugir o tempo inteiro, pelas notícias, pela forma como as pessoas se colocam, né? Tudo é intenso, você percebe. Você liga a TV, você fica mal. E eu não tô falando para você não ler as notícias, mas escolhe um momento do seu dia para ver as notícias. E aí, pronto, você já leu a notícia do dia, já tá ótimo. E aí, o que você faz com o resto? Alimente a sua mente com coisas que fazem bem para você. Pode ser que para você o que faça bem é ler sobre carros esportivos, porque você adora ler sobre carros esportivos. Pode ser que para mim seja ler sobre as fases do plantio da samambaia. Que agora eu estou aprendendo a replantar samambaia. Que é um negócio que eu nunca fiz na minha vida, mas está me fazendo bem. Mas não adianta uma pessoa que odeia mexer com jardinagem aprender a fazer isso. Então esse é o momento também de você entender o que faz bem para você. E a gente sabe, a gente saca quais são as leituras que fazem bem, as leituras que não fazem, quais são as pessoas que fazem bem a gente conversar, quais são os perfis das redes sociais que fazem mal para você seguir. E você continua seguindo, acompanhando e sofrendo. Então, tenta entender o que te faz bem e alimente a sua mente de coisas boas. Né? Eu trouxe vários livros aqui para pensar em possibilidades de boas leituras. A gente lê vários livros da The School of Life, que são formas da gente desenvolver saúde emocional de um jeito muito tranquilo. Não é para psicólogo, para psicanalista, para psiquiatra. Ó, como desenvolver saúde emocional. Tem um livro da Rafaela Carvalho, para quem é mãe, que chama É Fase, que eu pensei nesse livro porque é bem nesse momento de que é uma fase que a gente está vivendo.
Eu mostrei esse livro ontem, Calma, da The School of Life, que fala sobre essas dificuldades e formas da gente conseguir contemplar isso de uma melhor forma. E esses 2 livros falam de autocompaixão. Esse aqui se chama Um Coração Sem Medo. Na verdade, esse aqui fala sobre compaixão, que foi a prática que a Roberta sugeriu ontem. E esse aqui da Christiane Neff, ela fala sobre autocompaixão. Luísa, eu não vou ler um livro desse tamanho agora, então coloca no YouTube, né? TED, aquelas palestras curtas, TED sobre autocompaixão. Vai lá na Netflix, porque vocês viram que na Netflix o vídeo que está sugerido lá para ver é o Pandemia. Não veja esse. Veja a Brené Brown falando sobre a coragem de ser imperfeito. Se você gosta de carro, vai lá ver um pouco seus negócios de carro. Se você gosta de, sei lá, estudar sobre astronomia, vai ver as coisas que alimentem o seu ser. Isso também é um processo de autoconhecimento. E a gente pode ser o nosso próprio termômetro. Eu acho que, como você falou, Lucas, que você trabalha no sentido do paciente ir junto com você, é um processo de descoberta para cada um de nós o que faz bem pra gente, né? E não ter uma coisa apenas que é boa e aí a pessoa tem que fazer isso e acabou. Essas são práticas que eu percebo que ajudam muito as pessoas e ao mesmo tempo dão uma autonomia para elas escolherem o que fazem bem. Porque para a gente poder saber o que a gente está sentindo ao fazer uma atividade, né, já é um olhar para dentro, né? Já é uma atenção com si mesmo, né? Porque muitas vezes a gente faz alguma coisa porque outras pessoas estão fazendo, ou porque alguém falou para a gente que é legal, mas a gente não está se sentindo bem. Isso pode acontecer por vários motivos, né? Alguns que a gente pode contornar e até aproveitar aquele momento, aquela situação, mas às vezes a gente não está prestando atenção para a necessidade que a gente tem naquele momento, né? E às vezes a gente pode ter necessidade de parar, né? E de não fazer nada, né? Eu acho essa necessidade muito importante, assim, né? Não fazer nada, né? Não requer uma habilidade, né? Depende da pessoa, né? Tem gente que é até viciada em não fazer nada, né? Precisa se mexer um pouquinho. Mas, né? Para outras pessoas, não fazer nada é um grande desafio, né? Ficar quieta, né? Ouvir uma música, né? E a gente Olhar para o tem... teto, né? Ficar olhando para o teto branco um pouco, contemplando o teto, né? Não, como assim? Não vou estar produzindo, né? É isso mesmo. Eu acho que o momento atual, assim, o vírus, ele carrega com ele uma grande lição de humildade para a gente, né? Porque trouxe aí um limite, né? E uma sensação de impotência, né? De fragilidade, né? Que eu acho que é para a gente viver um pouquinho aí essa pequenez, né? Essa fragilidade, né? Essa dependência, né? Ficou super visível como a gente depende de todo mundo, né? Que nos cerca, assim, às vezes, né, pessoas que a gente não notava até ou não dava tanto valor, né, de repente você vê que a tua vida ficou bem evidente, né, às vezes a nossa vida já dependia deles, né, mas acho que esse momento do vírus aí está servindo para isso também, então só isso eu acho que já é um exercício de reflexão, né, perceber o que está acontecendo. Isso aí, Lucas. Nossa, eu acho que a gente pode encerrar esse momento, sugerindo que as pessoas busquem aquilo que faz sentido para elas. Eu aqui no Instagram do Olhares para Dentro, eu sempre coloco esse tipo de conteúdo. A minha intenção aqui é proporcionar conteúdo e até dar uma direcionada, assim, quais são os podcasts que alimentam, quais são os livros que alimentam, e o próprio conteúdo que eu produzo, para que a gente tenha um espaço onde buscar esse tipo de informação, porque é muita informação que chega, né? E aí eu faço uma seleção que é óbvio, que passa por mim. Então, assim, é apenas um ponto de vista dentro de milhares, né? Para pensar em saúde emocional. E eu queria te agradecer a sua disponibilidade, a sua abertura. Eu vou fechar, assim, falando um pouco do Lucas. Eu acho que quem precisa de ajuda, e sim, talvez é necessário um tanto de humildade para a gente assumir que a gente precisa de ajuda.
Eu acho que o Lucas é uma boa pessoa para nos ajudar nesses momentos. É um psiquiatra e terapeuta, e isso dá trabalho de estudo e dá muito trabalho interno, porque a gente também é convidado a olhar para as nossas questões. Então, acredito que estarão em boas mãos, né? Pelo que eu entendi, o Lucas não é uma pessoa que usa Instagram, ele só tem Instagram para fazer lives. É, Então, você não acha ele pelo Instagram, você acha ele pela lista? Nem sei, Lucas, como que as pessoas te encontram? se coloca psiquiatra, Lucas Matos, Piracicaba, sai aquelas listas, né, de endereço médico. Então é bem facinho para localizar o meu telefone, assim, né? Só jogar no Google lá, Lucas Psiquiatra Piracicaba, né? Lucas Matos, né? Que é o meu último sobrenome, e que já sai. E e até o que você comentou da psicoterapia, assim, hoje em dia eu nem trabalho com a psicoterapia diretamente, né? Eu só acho que ter estudado, né, psicologia e psicoterapia me ajuda muito no atendimento psiquiátrico, né? Eu procuro reservar um tempo bom, assim, né, de atendimento, né? Então não marcar, né, muitos pacientes assim consecutivos para poder ter um tempo e poder ter um espaço para se localizar, né, para poder ouvir a pessoa, né, e criar esse vínculo de respeito e de confiança, né, que muitas vezes eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, no tratamento em saúde mental, né, a pessoa poder ter esse espaço, né, esse tempo, né, para falar, né, e sentir que ela está sendo ouvida de uma maneira genuína, que existe ali um desejo, né, realmente de que ela melhore, de que ela possa ser ajudada, né, e sem a ilusão de poder ajudar todo mundo, né. Eu acho que isso também é importante, né, para as pessoas que estão procurando ajuda, porque assim a gente precisa procurar o profissional que nos entenda, né, e isso às vezes não é só uma questão de competência técnica, né, tem uma afinidade, uma química, né, que às vezes você pode procurar um grande mestre, né, um grande professor, e ele não conseguir te compreender, ou ele não conseguir expressar em palavras ali que você consiga compreender, que ele não consiga se comunicar com você. E aí não adianta insistir, não adianta pagar, né, milhares de reais na consulta, assim, porque não teve, né, essa empatia, essa compreensão mútua, essa confiança, né? Então, se uma pessoa não conseguiu nos ajudar, não tem problema, a gente conversa sobre isso, vai procurar outra, né? Eu acho que tem, né? Ainda bem, né? Aqui, pelo menos, né? Em Piracicaba, aí a gente tem muitas boas opções, né? Isso é um presente, né? Para a gente e a gente não pode desistir, né? Eu acho que já que se veio um problema, tem um sofrimento que está empurrando a gente, né? Vamos tentar entender o que é isso aí e buscar esse caminho, né? É isso mesmo. Falou, fechou perfeitamente. Lucas, ele atende aqui em Prescaba, sim, para quem perguntou. E aí você entra em contato direto com ele para fazer esses combinados aí que ele estava explicando das autorizações do Conselho de Medicina. Então, Uhum. agradeço a todos vocês que ficaram aqui com a gente para ter essa conversa, mesmo com esse entra e sai da internet daqui de casa. Obrigada pela paciência, pela interação, pelos elogios aqui para mim e para o Lucas. Lucas, muito obrigada pela sua disponibilidade de poder compartilhar, né, seus pensamentos, toda a sua experiência, né, a sua visão. E é isso. Boa noite para todos vocês. Depois, quem precisar, tiver mais alguma dúvida, eu vou ficar um pouquinho aqui mais disponível no direct para quem quiser ainda falar alguma coisa. Senão, a gente segue acompanhando os conteúdos para as próximas semanas, tá bom? Tá, Obrigada, viu, Lucas? Um beijão. Boa pelo noite. trabalho, Luísa. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.